Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cleiton Lima aqui, mais uma vez. Mundo melhor, você está melhor. O mundo está melhor hoje. Bom, vamos mais uma vez aí falar sobre aspectos políticos. Dar continuidade aí nessa situação, nessa ideia de tentar buscar uma orientação, buscar um caminho para a gente traçar um rumo aí para as eleições de 2022. Já falei aí em alguns vídeos atrás aí sobre um pouco da estrutura federal, um pouco da estrutura estadual. A estrutura municipal eu pretendo deixar um pouco mais para frente, um pouco para depois, porque nós acabamos de passar por eleições municipais. Elas vão ter influência, mas ainda está uma coisa muito fresca, muito recente, então eu acho que dá para a gente adiar um pouquinho. Hoje eu queria falar sobre uma outra situação. A gente precisa buscar de alguma forma uma situação objetiva, né? A gente quer pensar em eleição 2022, tem que pensar de uma forma objetiva. E o meu intuito maior é que as pessoas busquem um pouco de informação para não ficar naquela coisa de porque não tem ninguém, porque os candidatos não prestam, porque ninguém vai fazer nada. Eu não concordo com isso, não acho que seja assim. Eu acho que tanto para as pessoas que têm um viés mais à esquerda, né, com pensamento mais de Estado, de auxílio, né, de interferência do governo na vida das pessoas, como para aquelas pessoas que têm uma ideia mais liberal, aquelas pessoas que têm uma ideia mais de pessoas serem cuidadas de forma individual, saindo um pouco do coletivismo. E quando eu falo coletivismo, é o coletivismo institucional, aquela coisa de você criar grupos e defender esses grupos, né? E tratar a coisa de uma forma mais individualizada, porque quando você cuida de um indivíduo, automaticamente você está cuidando de todos, né? Quando o Estado se remete a tratar o indivíduo de uma forma mais homogênea possível, ele acaba atingindo o máximo de indivíduos, né? E ao invés de tratar grupos específicos. E aí tem essas pessoas que têm essa ideia mais coletivista, de cuidar de grupos, né? Lidar com coletivos específicos, né? E aí criar pautas para esses grupos. Para qualquer um dos lados, existem candidatos que são adequados, né? Primeiro a gente precisa criar réguas, como eu já disse em algum momento anteriormente aí. Criar réguas, criar padrões, critérios, para que a gente já exclua uma parte dessa galera. E lógico, quando a gente cria essa régua, fica bem difícil encontrar. Quando a gente cria critérios, fica bem difícil de escolher. Por exemplo, eu não acho digno você ter em mente, em ter como opção um candidato que esteja envolvido. Eu não estou pensando nem o cara que foi condenado, que ele já seja réu, não. O fato dele estar envolvido com corrupção ou com algum tipo de crime, eu já acho que é um critério para você excluí-lo da sua linha de pensamento como candidato. Porque isso ainda é possível no país. Eu acho que isso deveria ser uma régua institucional, né? O cara está com envolvimento em algum tipo de crime, ele é investigado, ele está com envolvimento, ele não pode participar desses processos. Nesse aspecto, eu acho que deveria ter um radicalismo quanto a isso, sim. Se abre muita brecha para as coisas que a gente vê hoje. A gente tem um congresso lá com uma porrada de gente que é investigada, cheio de gente com o rabo preso, que não pode votar coisas que são interessantes para a sociedade, porque vai afetar outros poderes que não querem ser afetados, porque também tem mais rabo preso. Então, essa régua deveria ser a principal. E usando essa régua, esses critérios, a gente encontra candidatos. Encontra. Até para a eleição agora de 2022. Existem candidatos que vêm isentos desse tipo de régua. Aí você vai analisar outros critérios. A sua ideia de mundo, a sua visão de mundo, o que você pensa sobre o Estado. E é nesse sentido que eu queria ir. A gente tem hoje uma polarização muito forte de ideologias ditas conservadoras e ideologias ditas socialistas. É porque isso se confunde muito, mas sempre indo mais à direita, indo mais à esquerda, a gente tem essas ideologias aí. Mas eu queria sair um pouquinho disso, eu queria pensar um pouco na coisa mais prática, porque hoje o grande problema que a gente tem é com relação à grana, dinheiro. Não tem jeito.
Em paralelo aos vídeos de política que eu tenho feito sobre dinheiro também. E é um problema que a gente tem. E a política, ela influencia diretamente o nosso dinheiro. Ela está diretamente ligada a isso. E onde, em que aspecto isso pode ser benéfico para nós? Atualmente, o nosso país é um país pobre. Nós vivemos num país pobre. É um país que tem muita riqueza, mas é um país pobre. E ele é pobre por uma série de fatores. É um país que tem uma educação muito deficitária, e se você analisar bem todo país rico que tem por aí, uma das primeiras coisas que é cuidada, uma das primeiras coisas que foi bem desenvolvida é educação. E educação por quê? Porque educação gera mão de obra qualificada, gera pessoas mais criteriosas, pessoas que têm um pensamento mais abrangente, mais amplo, né? São pessoas que procuram de fato pensar nas coisas e não apenas criar ideias fixas, né, sobre determinados temas. E eu acho isso extremamente importante. Um país pobre, ele só é pobre porque as pessoas que estão dentro dele permitem essa pobreza. Não é só por questão de recursos naturais. Tem países por aí que não tem os recursos naturais que a gente tem. Isso é uma frase até conhecida em campanha política aí. E são muito mais ricos que o nosso. Então, esse pensamento ele é extremamente político. Por que esses países são mais ricos que o nosso e nós podemos ser ou não? Qual é a correlação entre essas coisas? Porque lá a política tratou de fazer essa riqueza acontecer. Só que essa política ela vem de uma forma representativa. Ela de fato atendeu aquilo que o povo gostaria que acontecesse. Aqui, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Até porque as pessoas não conseguem expor o que elas de fato querem. Muitas vezes porque elas nem sabem o que querem. E aí é filosófico, né, uma obra cultural muito conhecida, uma obra artística muito conhecida, né, uma frase que vem do Mágico de Oz lá. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que a gente vê na política brasileira hoje. A gente vê muito isso. Então a gente precisa saber o que a gente quer. Eu, particularmente, tenho uma opinião. E até eu consigo embasá-la em uma série de fatos, estatísticas. Na minha opinião, o que a gente precisa hoje no país são políticos que queiram enxugar o Estado. E isso é polêmico, muita gente vai achar que não, né? Mas eu penso dessa forma. Eu acho que a gente precisa enxugar o Estado. Mesmo assim, eu posso trazer opções, alternativas e ideias de pessoas que pensam o contrário, que precisa gastar dinheiro público, tem que arrecadar mais, mas que essas pessoas, pelo menos, elas tenham em mente algo de positivo nesse aspecto. Né? Pessoas que querem aumentar gasto público, mas de uma forma diferente do que é feito hoje. Isso é possível também. Existem candidatos com essa vertente política, com esse viés ideológico. Eu não gosto porque quanto mais o Estado gasta, mais ele tira da gente. E aí você precisa ter uma homogeneidade muito grande para que esses caras que estão lá gastando dinheiro consigam gastar nesse sentido. E isso é muito difícil num país tão grande, com uma estrutura estatal tão grande, com uma estrutura de governo e de poderes tão grande. A gente precisa enxugar isso de alguma forma. A gente precisa diminuir, não dá para ficar do jeito que está. O custo que a gente tem para sustentar essa estrutura toda é muito alta. Então, hoje, a ideia que eu penso ser a ideal, o que eu imagino ser uma ideia adequada, é buscar candidatos que tenham isso na mente. E muitos estão pautando esses debates de redução de salário de servidor público da elite. Né? Não vamos pensar em policial, em professor, aquele funcionário público de base. Isso não, isso chega a ser absurdo pensar numa coisa dessa. Mas o funcionário público da elite, o juiz, o promotor, os próprios políticos. E por incrível que pareça, gente, tem candidato que tem esse tipo de pauta. Ele fala que o político já ganha muito, que os juízes, os fulanos todos lá dessa elite já ganham muito. E esses candidatos, eles estão aí, são candidatos até jovens, que estão disputando cargos importantes. Eles só precisam ser melhor conhecidos. E também, assim, precisa se analisar a fundo esses candidatos, porque por eles terem essas pautas, eles são muito atacados. E se inventa muita mentira em cima desses candidatos.
Por quê? Existe um establishment, existe uma estrutura, um sistema que não quer que isso aconteça. Porque o único dinheiro certeiro que existe nesse país é o dinheiro de imposto. Então, se esses caras não tiverem acesso a esse dinheiro, eles vão ter que buscar dinheiro de outra forma, trabalhando, produzindo. Então, nesse aspecto que a gente precisa tentar pensar, enxugar a máquina pública, reduzir a estrutura de Estado, em número de pessoal, em número de empresa, em número de cargos, de função, né? Deixar isso mais eficiente. Então, não é acabar com o Estado como muita gente fala. Ah, o liberal ele quer destruir o Estado. Não, a gente acredita que o Estado é um mal, mas ele acaba se tornando um mal necessário, né? Assim, e desde que ele seja necessário de forma mínima, né? Ele tem que cuidar de coisas mínimas, né? O mínimo possível. O Estado, a estrutura de Estado, ele tem que estar inserido para cuidar de fiscalizações, o que já é um perigo, já é muito perigoso, né? O Estado fiscalizar de uma forma assim desordenada, isso precisa ter muito critério, precisa se elaborar muito bem isso. Isso não é feito hoje, as coisas não acontecem dessa forma. Precisa estar envolvido com educação, né? O Estado ele precisa ter sobre a tutela dele setores da educação, não tudo, tá? Eu acredito muito em educação básica, e mesmo assim com parceria público-privada, que eu acho que a gestão é melhor dessa forma. Precisa estar envolvido com segurança pública. A segurança pública, infelizmente, ela é muito degradada estando nas mãos do Estado, mas se a gente enxuga a máquina pública, consegue gerar mais recurso para se cuidar disso, né? E saúde também, saúde básica, saúde assistencial mínima. E olha que aqui no Brasil, o SUS, mais da metade dele já é gerenciado pela iniciativa privada. Só que o Estado permitiu isso. Então, aonde você tem referência de saúde, é a iniciativa privada que cuida. Então eu penso dessa forma. Os candidatos que trazem a ideia de reduzir o Estado, de enxugar a máquina pública e transformá-lo em algo mais eficiente, são os que devem ter prioridade. São aqueles que conseguem trazer alguma melhora para o país. Para fazer o quê? Para transformar a nossa riqueza em um país rico de verdade, né? Porque não adianta você ter riqueza presa. E a nossa riqueza está presa nisso. Na burocracia, né? Na alimentação do Estado, que consome uma fatia muito grande do que é produzido no país. E também nos entraves que esse Estado traz. Uma série de burocracias desnecessárias, uma série de legislações absurdas que você não vê em lugar nenhum do mundo e que repelem, que tiram a vontade de investidores estrangeiros virem para o país. Tem empresas importantíssimas por aí, pelo mundo afora, que não querem vir para o Brasil. Por uma série de fatores fiscais, tributários, regulamentação ambiental, que é necessária, tem que ter a regulamentação ambiental, mas ela precisa ser melhor elaborada. E precisa, de fato, cuidar do ambiente, não do interesse pessoal e político de muita gente por aí. E outras coisas, outras situações que precisam ser melhor estudadas para que se atraiam esses investimentos de fora. Porque aquele que fala que o Estado precisa investir, que é necessário investimento público, ele não te explica que esse investimento público vem do seu bolso, vem do meu bolso. Né? Somos nós produzindo para o Estado pegar e dizer como vai fazer. Né? Sendo que a forma mais prática disso é trazer o dinheiro de fora, trazer o dinheiro que está pelo mundo aí, buscando onde se instalar e ter algum lucro também. Então, a ideia que eu queria passar nesse vídeo é isso, pessoal. Nos próximos vídeos sobre política, eu vou procurar buscar algumas opções aí referente a candidatos e também quero falar sobre os cargos. Eu acho importante a gente ter essa visão melhor sobre os cargos, um passo a passo desses cargos, né? A forma como um determinado cargo é assumido, como alguém chega num determinado cargo, porque isso ainda é muito obscuro ainda na nossa sociedade. Então, pessoal, por esse vídeo aí também é só. Mais uma vez, quero iniciar essa mudança na finalização do vídeo. Pedir para vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal aí.
Tentar dar força para esse trabalho, para ele chegar nas pessoas. Comenta alguma coisa aí, se você concorda, discorda, se você tem uma outra visão. Eu posso pegar alguém para conversar também. Comenta aí para que a gente tenha alcance no vídeo. E a ideia de finalizar é trazendo uma mensagem também de tranquilidade, né? Eu sempre falo sobre sejamos felizes, sempre finalizo falando sejamos felizes, mas eu acho que muitas vezes a tranquilidade está diretamente associada à felicidade, às vezes ela é até mais importante que a felicidade. Então, tranquilidade a todos e sejamos felizes.